Atos capítulo 9, versos 10 a 16, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer por meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Ó Deus, fala conosco, para o louvor de tua glória somente. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quase podemos sentir a empolgação de Ananias, quando Deus lhe chamou pelo nome: Ananias, eis-me aqui, Senhor. E quase podemos vê-lo empalidecido, branquear como uma parede em cal, quando Deus lhe deu a missão a ser executada. Veja como é a vida cristã. Quanto mais buscarmos a Deus, mais seremos imbuídos de responsabilidades. Você se lembra de João e Maria, próximos à cruz de Cristo, quando o Senhor Jesus virou para João e disse: eis aí a tua mãe, ou cuida desta mulher, cuida da igreja. Quanto mais perto das coisas de Deus, quanto mais perto das causas de Deus, quanto mais perto da cruz de Cristo, quanto mais próximos do pó da terra em oração, mais assuntos aos céus estaremos. E aqui está Ananias, mas aqui também está um homem que seria para nós uma persona non grata. Se pudermos designá-lo lobo, seria melhor. Saulo é o seu nome. Recebeu este nome possivelmente em homenagem ao rei Saul. Não podemos descartar essa hipótese, porque ambos são da tribo de Benjamim, e ele diz isto aos filipenses: sou da tribo de Benjamim,
Sou fariseu de fariseus e no zelo irrepreensível. Porém, considerei tudo isso como nada, algo desprezível, descartável, por amor ao Evangelho. Mas ele já diz quem é, mas nós também ouvimos a respeito dele. Ele é de uma cidade que estava sob o subjugo romano, uma cidade que foi no ano de 64 a.C. anexada ao Império Romano. Cilícia, no sul da Ásia Menor, atualmente a Turquia, bem ali. Talvez seus pais fossem de jugo misto, pai romano e mãe judia. O que sabemos certamente é que ele tinha uma tia em Jerusalém e muito cedo foi para Jerusalém estudar aos pés de Gamaliel. Jesus e Paulo nunca se encontraram até a esta estrada de Damasco. Embora o Senhor o conhecesse muito bem, Paulo não sabia nada de Jesus. Mas ali, Paulo em Jerusalém, diz o texto, o próprio Ananias nos diz que ele era um homem vil, perigoso. Ananias, porém, disse ao Senhor: tenho ouvido muito a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e como ele traz carta aqui em Damasco, para também levar aprisionado os teus filhos, ó Senhor. Homem mau, que invadia as casas dos crentes, recebeu uma carta em branco, uma carta assinada para que ele pudesse aprisionar quem quisesse ele e levar para o sinédrio um julgamento totalmente injusto contra os crentes, que seria esmagador contra os nossos irmãos, crianças, idosos, mulheres grávidas, anciãos, homens e até bebês sobre a guarda dessa gente, desses homens e mulheres inofensivos, eram arrastados a um tribunal público e sentenciados à morte ou à prisão. Paulo coopera na morte de um dos mais nobres homens que já pisou nesta terra. Estevão, homem de Deus, um diácono, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado até a morte, e Paulo consentia na sua morte e era guardião das vestes daquele mártir. Ele conseguiu autorização para ir a Damasco, se empanturrar do sangue dos crentes, mas de repente, o leão da tribo de Judá salta sobre ele. De caçador, ele vira uma presa indefesa sobre as patas do Deus onipotente. Os olhos eternos do Senhor Jesus se cruzam com aqueles olhos vermelhos de ódio e o cegam, e ele cai por terra, e ele no chão, ele fica totalmente dependente às escuras, e ele ouve um som como do trovão, e o Senhor diz para ele: Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja, irmãos, cada perseguição a você, cada perseguição a um de nós, cada perseguição a um crente anônimo, é uma perseguição ao próprio Senhor desses crentes, ao seu próprio Senhor. E o Senhor nos vindica. O Senhor é aquele que com justiça julga a nossa causa.
Ele é aquele que vem em nosso favor, Ele é quem luta as nossas guerras e batalhas, Ele é que se levanta contra os nossos adversários. E Paulo é levado pelas mãos dos seus soldados e entra em Damasco como não havia planejado. Cada encontro com Deus muda os nossos planejamentos. Cada encontro com Deus proporciona uma reviravolta em nossas vidas. Ninguém pode ouvir a voz de Cristo e permanecer da mesma forma e do mesmo jeito, com o mesmo cronograma, com a mesma agenda que possuía antes. Que revolução! O Senhor, habilidoso carpinteiro de Nazaré, pegou aquela madeira rústica e carcomida para transformá-lo numa obra de arte. O maior missionário que já marchou sobre esta terra saiu de Jerusalém um carrasco e chegou em Damasco um servo. Saiu para fazer prisioneiros e chegou aprisionado. Saiu alguém que era um apóstata aos olhos do cristianismo, alguém que estava longe de Deus, é o que significa afastado de Deus, embora ele se achasse justo demais aos próprios olhos, mas chegou manietado pelo Senhor Jesus, arrastado para o centro da vontade do Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor faz todos os dias. Ele muda as nossas rotinas. Pega gente que já não sabia perdoar e transforma no epicentro da graça. Pega gente que estava enterrada a 7 palmos, morta nos seus delitos e pecados, e transforma essa pessoa num monumento da glória de Deus. Pega homens e mulheres desencorajados, irados, uivando pelas causas deste mundo, e faz dessas pessoas gente comissionada para algo inigualável. Gente que estava se empanturrando pelos desejos e coisas deste mundo e agora serão absorvidos até a alma pelos planos de Deus. O Senhor continua fazendo isso. Nós sabemos que este Paulo está indefeso na casa de alguém, e aí Deus, é como se Deus estivesse mostrando para Ananias a partir de um GPS na tela de um tablet, e fala para Ananias o seguinte: Ananias, você vai, está na rua direita. Lá na rua direita, quando você entrar na rua direita, você vai na casa de Judas, que intocado lá tem um homem cego. O nome dele é Saulo. O apelido dele é de Tarso. Fala teu apelido. É para não ter erro, hein? Senhor, Ananias, vai, meu filho. Porque ele está orando. E ele viu você entrando. E você botando a mão nos olhos dele e caindo as escamas. E ele voltando a enxergar. Vai. Uma das coisas mais preciosas que podemos pensar sobre a oração é que Deus sabe exatamente onde estamos. Não é como alguém que ouve gritos aleatórios na escuridão e não sabe onde achar aquele perdido. Você já ouviu alguém gritando na escuridão? Você já ouviu alguém suplicando? Você já ouviu alguém gritando? Socorro, socorro, socorro! E você fica alerta, tentando saber de onde vem o grito, para ver se está perto ou se está longe, se tem como você alcançar aquela pessoa e qual é o caminho.
Mas Deus te enxerga no escuro onde você está. Às vezes os problemas nublam completamente, como nuvens escuras, que escondem os raios do sol e fazem a noite cair sobre nós como nuvens escuras de problemas, como nuvens escuras de preocupação, como quartos escuros de ansiedade, como lugares solitários onde você não imagine que alguém vá te encontrar ali. Os olhos do Senhor te veem. Eu fico imaginando os anjos no céu, quando Deus fala assim: Ele está orando. Aquele matador de crente agora é alguém que me busca em oração como nunca antes. Não podemos contar as vezes que, como um fariseu, um religioso, alguém que se dizia irrepreensível, deve ter subido à sinagoga, ido nas festas em Jerusalém e batido no peito dizendo: graças te dou, porque eu não sou como os publicanos, não sou como os pecadores. Um homem ensimesmado, um homem cheio de si, um homem cheio de religião, que aprendeu a arte de se parecer santo. Mas agora ele está orando. Um homem que sempre falou de si para si mesmo, que arrancava suspiro nos religiosos de Jerusalém, que foi um excelente aluno aos pés de Gamaliel, agora acessou o trono da graça. As portas do céu não estão trancadas para ele. Ele está de joelhos numa casa humilde em Damasco, mas ele está de joelhos diante do trono de Deus. E o Senhor vira para Ananias e diz: ele está orando. Ele não está cantando no grupo de louvor, ele não está pregando uma mensagem, ele não está distribuindo folheto evangelístico, ele não está postando mensagens na internet contextualizando, ele não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, ele está fazendo algo sobrenatural. Só tem uma coisa que o crente pode fazer, e esta única coisa que você e eu, que somos crentes, podemos fazer, é a única coisa que vence as brumas do tempo. É a única coisa que traspassa o portal do tempo e atravessa para pelo portal do tempo para o status da eternidade. Tudo que você fizer nesta vida, tudo que eu fizer aqui, nós colheremos aqui os resultados, ou poderemos fazer com que aqui prospere, mas a oração é sobrenatural, irmãos. Vocês são frutos de orações de gente do passado. Nós somos frutos de orações de gente que já morreu faz tempo. Sua avó, rogando e orando, pedindo a Deus que a descendência dela temesse ao Senhor. As orações, irmãos, são como pétalas de rosa dentro de uma agenda, e o Senhor as acolhe e guarda ali para o tempo certo em que Ele quiser respondê-las. Talvez você não veja os seus filhos convertidos, mas a oração está diante de Deus. É lágrima aqui na terra, mas é diamante diante de Deus. É como chuva vista contra o sol, como brilha contra o diamante. Meu irmão, nós semeamos na eternidade todas as vezes que Deus fala e os anjos estão ouvindo e dizem: Ele está orando. Ele está orando. É uma notícia, mas é um fato, e eu o estou ouvindo. Muitos pais
só verão os seus filhos convertidos do céu. Sim, mas ainda que você morra, meu filho, as suas orações permanecem vivas diante de Deus. Você acha que não? Imaginemos que você escreva uma carta para alguém que é eterno, e você morre, e a sua carta é recebida por esta pessoa eterna, e quando ela lê a carta eterna, a carta tem um pedido, fala assim: Senhor eterno, não esqueça minha família. E esse Senhor eterno diz: esta pessoa que mandou a carta já está morta, mas a família dela está aqui ainda, e eu posso atender esta carta. Assim são as orações, meu irmão. Deixe herança para o seu filho, deixe patrimônio, o quanto dinheiro você aguentar juntar para ele, deixe uma Bíblia escrita, mas não abandone os seus postos de oração, porque as orações continuam sendo executadas, ainda que os nossos corações parem de bater, porque você está mandando uma mensagem para alguém que não morre e não deixa esta mensagem morrer. Aqui está Paulo, ele está orando, e Ananias vai, diante do fato que Deus sabe exatamente onde você está. Deus tem um GPS do seu coração, meu filho. Sua mãe não sabe onde você está, sua esposa está aqui do meu lado, pastor, não está aí que só está a carcaça dele. Você não sabe onde está esse coração, esta alma que é terra que só Deus pisa. Nós não sabemos onde está a sua mente nesta noite, a sua alma, o seu entendimento. Você não sabe onde eu estou, mas Deus sabe. E se tem uma coisa que Deus dá ao seu povo, é o poder de enxergar no escuro. A oração nos dá o poder de enxergar no escuro. George Miller, um pastor, um filântropo, ele ergueu na Inglaterra dezenas de orfanatos, nunca aceitou uma oferta de um ímpio. Certa vez o seu orfanato estava cheio de crianças, e essas crianças estavam esperando o café da manhã. Irmãos, então uma das ajudantes de George Miller chegou e disse: pastor, não tem nada para essas crianças nesta manhã, a provisão de ontem foi consumida totalmente. E George Miller falou assim: põe essas crianças à mesa, assentem todas elas aos bancos, e coloque as canequinhas e os pratinhos na frente delas, porque eu vou orar. Este homem tem um livro, irmãos, as 5.000 orações respondidas por Deus a George Miller. Se você quiser conhecer um homem de oração, o nome deste homem é George Miller. Este homem foi orar. Meu irmão, de repente alguém bate a porta do orfanato. Geralmente, imediatamente alguém foi e abriu aquela porta, e um carroceiro disse assim: estava passando aqui à frente e a roda da carroça quebrou, eu não vou conseguir chegar com este meu leite ao destino, eu posso fazer a doação deste leite aí, porque ele vai azedar aqui imediatamente. Eles pediram que entrasse com aqueles galões de leite, então serviu as canequinhas com leite, e de repente outra pessoa bate a porta, o padeiro da cidade, dizendo: olha, os pães passaram um pouco do ponto, pastor, não dá para vendê-los, eu queria saber se o senhor aceita a doação, por favor. Porque o povo de Deus, quando está orando, ele enxerga no escuro, irmãos.
E naquele dia teve um delicioso café da manhã para aquelas crianças. Data feita, Jorge Miller estava num barco trazendo provisões para o seu orfanato. E então o capitão disse: pastor, nós não vamos chegar a tempo. Nós perdemos a referência dos astros para a navegação. O tempo está muito turvo. Nós vamos ter que repousar aqui. Ele diz assim: nós não podemos parar aqui, eles precisam dessa provisão amanhã lá no orfanato. E o capitão disse assim: pastor, não tem nada para ser feito. E ele disse: tem sim. Ele ajoelhou no convés e orou, pedindo: Senhor, tu sabes. Quando um homem de Deus está orando, irmãos, Deus sabe que ele está orando. Não demorou muito tempo para os céus se abrirem. E o capitão retomou os ritmos e os rumos e chegou para Jorge Miller: como isso, reverendo? E ele diz: porque os olhos do Senhor estavam nas nuvens escuras. Os meus olhos de fé enxergaram para além das nuvens escuras. Meu irmão, são histórias extraordinárias de homens e mulheres de Deus, e somos frutos dessas orações extraordinárias, que acontecem todo dia em nossas casas, todas as manhãs. Eu poderia contar e contar e contar casos e mais casos, mas eu quero que você e eu lembremos disto. Os homens de Deus enxergam através da escuridão, e mesmo na escuridão, Deus deu uma visão de que entraria alguém e recobraria a visão dele. O superpoder de enxergar no escuro, onde ninguém está vendo. Você está vendo uma prostituta? Está aqui um folheto evangelístico, minha filha. Eu estou vendo uma rainha. Você está vendo um bêbado moribundo, um alcoólatra? Vem cá, meu filho, deixa eu te falar do amor de Deus, porque eu estou vendo aqui um pastor do evangelho. Você está vendo um ladrão? E eu estou vendo um filântropo que vai se tornar um homem de Deus e grande beneficente na causa do evangelho. Não importa o que as pessoas estejam vendo, não importam as estirpes, não importam as tags que tenham colocado, não importam as marcas que tentam imprimir sobre nós. Ananias diz: ele é isso, Senhor, ele é aquilo. E Deus fala assim: Ananias, vai, porque este homem, ele vai ser para mim um pregador diante dos reis e dos gentios e de toda a nação de Israel. E eu quero te falar outra coisa, Ananias. Em suma, ele está dizendo isso. Eu quero te falar outra coisa, Ananias. Você não precisa temer, porque ele está orando. Queridos, homens de oração não são pessoas que devemos ter medo delas. Homens que passam um tempo na presença de Deus são homens inofensivos. Maria Tudor, a rainha da Inglaterra, diz que temia mais os joelhos de John Knox, o reformador, do que toda a esquadra escocesa. Mas ele está dizendo: eu temia os joelhos, eu temia as orações que aquele homem fazia, mas não temia a ele. Ananias, pode ir, que ele está orando. Você não precisa ter medo de homens e mulheres de oração. Eles combatem bom combates. Não é gente belicosa, ignorante, não. É domesticado pela minha companhia. Ele não vai te prejudicar, ele não vai te roubar, ele não vai te denegrir, ele não vai te assaltar, ele não vai te enforcar, ele não vai te esganar. Homens que passam um tempo diante de Deus, eles são notados pelo frescor da sua ópera, da sua operosidade, do seu modus vivendi.
Você sabe que ele esteve na presença de alguém e o rosto dele está brilhando. Por fim, é uma marca dos eleitos. Nós achamos que a marca dos eleitos é saber bastante teologia. Pode ser que sim, mas a Bíblia não diz a respeito disso. A Bíblia diz que Paulo é um vaso escolhido de Deus. Ele está orando, ele é para mim um vaso escolhido, ele é um eleito meu. Quantas pessoas estão discutindo calvinismo e arminianismo na internet? Quantas pessoas se arrogam de dizer: eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, eu sou presbiteriano, eu sou predestinado. Mas o que confere mesmo se somos homens e mulheres de Deus, salvos e transformados, que tivemos a agenda e o itinerário da nossa vida transformada, se nós enxergamos mesmo no escuro, se somos pessoas inofensivas, se somos realmente eleitas de Deus, é que nós não nos privaremos de um tempo em oração. Meu amigo, nós precisamos passar mais tempo com Deus, porque Deus tem um plano para você e para mim. Que caiam as escamas de nossos olhos e possamos ver que muitas coisas não estão no alcance dos nossos braços. Escreve isso aí. Escreve isso aí. Escreve isso. Nem tudo está ao alcance do nosso braço, mas tudo está ao alcance dos nossos joelhos, em oração, porque nós não temos noção o que Deus pode fazer, quando adentramos a sala do trono e clamamos pela intervenção dEle. Que Deus nos ajude a jamais nos esfriarmos em oração. Que Deus nos ajude a buscarmos aquele que pode nos fazer homens e mulheres excelentíssimos, de fato, como embaixadores e embaixatrizes do Rei dos Reis, onde quer que Ele nos enviar, e que Deus nos ajude. Eu quero chamar nossa irmã aqui, Sofia. Menina especial, as meninas desta igreja e os jovens desta igreja, eu preciso dizer a respeito disso, como são especiais. Quando a Sofia era pequenininha, a Sofia era pequenininha, ela foi batizada. Que gracinha deve ter sido, né? Quando ela veio aqui para ser batizada, os pais a trouxeram, mas hoje ela está sozinha, porque os pais um dia ousaram enxergar no escuro, onde ninguém via nada. Eles falavam assim: essa minha menina é crente. É que você sabe, ela nunca falou nada a respeito disso. Eu estou enxergando no escuro. Essa menina pertence ao Senhor, e eu vou consagrá-la agora, pelo batismo ao Senhor, porque essa menina é de Jesus. Um pai tem que ter muita fé, e uma mãe tem que ter muita fé. Mas fé, sempre que você colocar a palavra fé, exige muito de nós. Mas agora o mais bonito é que ela chega na frente de todo mundo e fala assim: papai e mamãe disseram que eu entregaria a vida a Cristo, cresceria na presença dEle, seria protegida por Ele, e eu estou aqui para dizer que os meus pais ousaram e eles estão vendo esta realização. Semearam no campo do impossível e estão colhendo uma graça duradoura.
Nós não batizamos crianças para salvar as crianças, irmãos. Nós batizamos as crianças porque nós acreditamos que elas são do Senhor. Os nossos filhos pertencem a Deus. E aqui está a Sofia falando, ó, papai e mamãe brilharam. Mas agora é a vez dela resplandecer. Ela vai professar por si mesma a fé dela. E eu pergunto a você, minha filha, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Você entende que a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento é a palavra de Deus? Sim. Sofia, você entende que nós nascemos em pecado e por nossos esforços jamais conseguiremos ser salvos? E que o único que nos salvou foi Jesus Cristo e nos deu a vida eterna pelo sangue dele? Você promete ser obediente aos líderes desta igreja, desde que eles estejam em obediência à palavra de Deus? Menina corajosa e abençoada, hein? Porque Romanos 10 é 10. Quem crê com os lábios, quem crê com o coração e confessa com os lábios, será salvo. Minha filha, você é muito especial. Te abençoe, tá, Sofia? Amém. Gostamos muito de você. Senhor Deus, obrigado pela vida da Sofia e das meninas e rapazes desta igreja e de todos que o Senhor trouxer. Obrigado por cada criança que foi batizada e nós estamos cuidando para que um dia elas cheguem a este ponto de professarem com os próprios lábios. Obrigado pelo exemplo, ó Deus, que temos visto aqui, não de uma menina perfeita, mas que confia na perfeição do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tá, minha filha? Pode sentar que você será servida. A Santa Ceia será servida a você, minha filha.